E se o que você acreditava ser apenas coincidência fosse, na verdade, um código oculto, escrito muito antes de você nascer? E se cada derrota, cada silêncio, cada lágrima engolida estivesse preparando o terreno para a vitória que ninguém espera, mas que já pulsa dentro de você? Toth Jehuti sussurra entre as linhas invisíveis da realidade. Nada do que você viveu foi em vão, tudo foi cálculo, tudo foi sinal. Mas será que você está pronto para decifrar o que sempre esteve diante dos seus olhos? Há quem tema o desconhecido, mas o verdadeiro perigo não está no mistério, está na cegueira voluntária de quem escolhe ignorar os sinais. E se este vídeo for o portal que separa a sua vida comum da vida que sempre lhe foi prometida? E se ignorá-lo for a mesma coisa que fechar a porta para a maior virada do seu destino? Você sente a pressão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabe nomear. É o prenúncio da sua maior vitória, envolto em véus que só serão rasgados se você ousar seguir adiante. Imagine que cada sombra que o perseguiu não era inimiga, mas guardiã do segredo que agora se revela. Aqueles que zombaram de você, que tentaram apagar sua voz, talvez tenham sido peças disfarçadas, preparando o palco para a ascensão que eles jamais previram. Mas cuidado, a revelação não virá em explosões fáceis de enxergar, e sim em símbolos, em pequenos choques de consciência que vão revirar sua percepção de si mesmo. É a lógica de Thoth, o mestre dos enigmas. Só quem suporta a dúvida pode colher a verdade. Você já se perguntou por que certos momentos parecem repetir-se como ecos infinitos? Por que você sente que já viveu esta cena antes, só que em outra forma, em outro corpo, em outro tempo? Nada disso é acaso. São fragmentos de memória cósmica, lembranças de batalhas que você já venceu e que agora retornam como lembrança disfarçada. Talvez esta seja a confirmação que você sempre esperou. O ciclo se fecha, a roda gira, e você está no exato ponto em que a vitória oculta escolhe finalmente emergir. Então eu te pergunto, terá coragem de assistir até o último segundo e confrontar o que Thoth Jehuti deixou gravado como código secreto no destino da sua alma? Ou deixará que este chamado se perca como tantos outros sinais que você ignorou? Não se engane, este vídeo não é mais um vídeo. É a chave, é o enigma, é a convocação silenciosa para a vitória que muda tudo. E se você ousar atravessar, nunca mais verá o mundo com os mesmos olhos. Você está prestes a atravessar um espaço interno que não se abre com chaves comuns, mas com coragem. O que você sentiu até agora não foi acaso, foi preparação. Cada vez que acreditou estar perdido, você estava sendo conduzido ao ponto exato, onde sua alma poderia ouvir com clareza. É estranho admitir, mas não foi a vitória que você perdeu, foi o medo que sempre o dominou. O triunfo, esse, sempre esteve esperando por você, pacientemente, como um guardião silencioso. A pergunta é, você ousa olhar para ele agora? Há um lugar dentro de você que nunca foi tocado por derrota alguma. Um espaço intacto, sagrado, onde Thoth Jehuti escreve com símbolos invisíveis. Você talvez nunca tenha prestado atenção nele, mas sempre o sentiu. É aquele ponto no peito que pulsa quando você encara a escuridão e ainda assim decide continuar. É a centelha que permanece acesa mesmo quando tudo à sua volta parece cinzas. Você sabe de qual chama falo, porque mesmo agora, ao ouvir estas palavras, ela se move inquieta, pronta para ser lembrada. Mas então, por que você hesitou tantas vezes? Por que tantas portas que pareciam se abrir acabaram em silêncio? Talvez porque você confundiu sinais com ruídos. Talvez porque acreditou que a dor era um castigo, quando na verdade era uma convocação. Cada ferida carregava um mapa, cada cicatriz era um lembrete de que você estava sendo preparado. E ainda assim você insistiu em pensar que não era digno. Agora me diga, quem plantou essa mentira dentro de você? A vitória não nasce no palco iluminado, mas na escuridão que ninguém vê. É nos momentos de silêncio, quando você se sentiu invisível, que
que sua alma foi treinada. E agora, ao se aproximar deste ponto de revelação, sente que tudo retorna como um eco, as vezes em que foi ignorado, os caminhos que não deram certo, os sonhos que pareceram morrer. Mas não morreram, apenas se esconderam, aguardando o instante em que você teria coragem de parar de correr. Este instante, este exato agora. Olhe para trás e veja. Cada pessoa que duvidou de você estava, sem saber, fortalecendo sua jornada. Cada ausência foi um espaço aberto para que algo maior pudesse entrar. Cada queda foi um ensaio para a ascensão que você está prestes a viver. Mas você percebe isso? Ou ainda se apega às versões antigas de si mesmo, como quem segura cacos de vidro, acreditando que ainda são o espelho inteiro? Totti sempre disse, o que você não solta prende você. Há um segredo que poucos têm coragem de encarar. A vitória nunca chega de fora. Ela é parida por dentro, no silêncio das noites, em que você acreditou que ninguém via suas lágrimas. É nesse esconderijo que ela cresce, esperando ser reconhecida. E talvez este vídeo seja o espelho que você evitou por tanto tempo. Você sente a resistência? Esse incômodo que te impede de desligar é a prova de que a revelação já começou. Você pode negar, mas não pode mais fingir que não escutou o chamado. Seus medos sempre tentaram convencê-lo de que eram monstros, mas e se fossem apenas guardiões, disfarçados, apontando a direção? Já percebeu que os mesmos fantasmas que você tentou fugir continuam voltando? Eles não retornam para te assombrar, mas para te lembrar do que você precisa atravessar. E você só atravessa quando entende que não há vitória sem sombra, não há luz sem o peso da noite. É aí que mora a chave, escondida naquilo que você mais evitou. O mundo lá fora sempre tentou te convencer de que sucesso é conquista material, aplauso, reconhecimento. Mas no reino de Thoth, vitória é despertar. É quando você finalmente percebe que não precisa de mais nada além de presença. E essa presença nasce agora, no choque entre suas crenças antigas e a verdade que insiste em emergir. Você sente isso como um arrepio? Não é apenas emoção, é a alma confirmando que este momento não é comum. Talvez você ainda pense, mas e se eu fracassar de novo? Essa é a ilusão mais cruel. Você não pode fracassar em ser quem já é. O que você chama de fracasso foi apenas ensaio. O que você chama de atraso foi apenas proteção. A vitória não se mede em tempo humano, mas em ciclos internos. E o ciclo chegou ao ponto de explosão. Você sabe disso, porque sente que não pode mais voltar a ser o que era antes de ouvir estas palavras. Então escute, não há mais volta. O caminho está se fechando atrás de você, como uma ponte que se desfaz ao ser atravessada. Tudo o que resta é avançar. E à medida que avança, descobre que a vitória que procurava não está no fim da estrada, mas no próprio ato de caminhar. Este é o segredo que Thoth Jehuti sempre guardou. Você não precisa esperar o futuro para vencer. Você já venceu no instante em que decidiu não ignorar o chamado. Você sente que existe uma força invisível que sempre te acompanha, mesmo nos dias em que jurou estar completamente sozinho. Uma presença silenciosa, que não fala em palavras humanas, mas em sinais que você nunca soube decifrar. Quantas vezes você teve a impressão de que o universo estava tentando lhe dizer algo, mas tudo parecia confuso demais? E se esses sinais fossem o chamado oculto da vitória que Thoth sempre soube que chegaria? O detalhe é que a vitória nunca chega como você imagina. Não veste coroas, não aparece em fogos de artifício, mas se infiltra em pequenos instantes, quase despercebidos, esperando que você esteja desperto o suficiente para reconhecê-la. O mundo te ensinou a acreditar que vitória é conquista visível, aplausos, reconhecimento. Mas e se tudo isso for apenas a casca? A vitória real não se mostra para todos, só para aqueles que ousam atravessar o véu do óbvio. A vitória que Thoth revela é silenciosa, mas insuportavelmente poderosa. É aquela que se instala no seu peito quando, de repente, percebe que a dor que te destruiu também foi a dor que te libertou. E você começa a entender que nada foi um erro, nada foi desperdício, nada foi em vão.
Essa revelação é tão forte que dá medo, porque quebra séculos de mentiras que você carregou como verdades absolutas. E nesse instante, talvez sua mente tente fugir, buscar distrações, pensar que são apenas palavras. Mas algo em você não permite. Há um desconforto que prende sua atenção, como se cada frase fosse um espelho que você nunca quis encarar. O que você está sentindo agora não é coincidência. É o reflexo daquilo que você sempre soube, mas nunca ousou admitir. Você estava sendo preparado para algo que transcende a lógica comum. Você sente essa preparação no peso das cicatrizes, na memória das noites em que o silêncio parecia te engolir, mas o silêncio nunca foi vazio. Foi o lugar onde Thoth escondeu os símbolos mais preciosos. Já se perguntou por que as mesmas dores voltam em ciclos? Por que parece que a vida insiste em te colocar nos mesmos labirintos, como se houvesse uma lição que você ainda não aprendeu? Talvez não seja uma lição comum, mas um código oculto. Cada repetição não é fracasso, é insistência divina. O universo tentando abrir seus olhos para o fato de que a vitória não é algo que você busca, mas algo que já existe dentro de você, esperando ser liberado. E cada ciclo não resolvido é apenas um nó que impede essa liberação. Thoth Jerhuti sempre ensinou que os maiores segredos se escondem atrás das ilusões mais banais. E você foi treinado para acreditar que o que importa é o que está fora. Conquistas, imagens, comparações, validações. Mas o segredo está no invisível, no espaço interno que ninguém pode roubar. Essa é a vitória que muda tudo. Não aquela que os outros reconhecem, mas aquela que faz você se reconhecer. Você percebe a diferença? Uma é frágil, depende do olhar alheio. A outra é indestrutível, porque nasce de dentro e cresce sem pedir permissão. Talvez você sinta medo de acreditar nisso, porque sua mente foi treinada para duvidar. Ela sussurra que é tarde demais, que você já errou demais, que perdeu oportunidades que nunca voltam. Mas quem disse que o tempo humano é o tempo do universo? Quem disse que você precisa obedecer ao relógio da sociedade? A verdade é que tudo o que parecia perdido era apenas escondido, guardado para o momento exato em que você estaria pronto para receber. E esse momento não é amanhã, não é daqui a meses. É agora. Você sente o corpo reagindo? É o sinal de que sua alma reconhece o chamado. Cada vez que você acreditou que era pequeno, que era insuficiente, que era frágil, estava apenas olhando com olhos cegos. Você nunca foi pequeno. Apenas acreditou em histórias escritas por aqueles que não suportariam ver você desperto. Porque quando você desperta, você se torna perigoso para o sistema que vive da sua submissão. Thoth sabia disso, e por isso deixou os sinais codificados disfarçados de derrotas, disfarçados de fracassos. O que parecia o fim sempre foi apenas o início. O que parecia perda sempre foi vitória oculta. E talvez agora você sinta uma inquietação estranha, como se uma parte de você soubesse que não pode voltar ao que era antes. Essa sensação não é ilusão, é irreversível. Uma vez que você reconhece o código, não há mais como fingir que não viu. A ponte já foi atravessada, o portal já foi aberto. Tudo o que resta é aceitar que você está no centro daquilo que sempre buscou. A vitória não é distante, é presente. Não é promessa, é realidade. E cada célula do seu corpo começa a vibrar com essa verdade, mesmo que sua mente ainda tente negar. Você pode até tentar se convencer de que ainda não está pronto, mas a pergunta real é: e se for exatamente a sua fragilidade que te torna pronto? E se for a sua vulnerabilidade que abre as portas para a força que sempre esteve à espreita? Você nunca precisou ser perfeito, apenas disponível. Disponível para ver, para ouvir, para sentir. E neste momento, ao permanecer aqui, você já provou que está disponível. O que vem agora não é escolha, é consequência. Você já entrou na espiral, e a espiral só termina no centro da revelação. E no centro não há mais medo. Apenas clareza. A clareza de que sua vitória não é algo que virá de fora, mas algo que já pulsa em você desde sempre. A clareza de que cada lágrima foi uma semente, cada queda foi um fertilizante, cada silêncio
foi uma oração. E agora, diante de você, o jardim começa a florescer. A vitória nunca foi distante. A vitória sempre foi você. Você sente como se estivesse no limiar de algo que não sabe explicar, mas que o corpo reconhece antes mesmo da mente. É como estar diante de uma porta antiga, trancada por séculos, que agora começa a ranger em silêncio, abrindo-se pouco a pouco. O ar muda, a respiração fica mais pesada e você entende que está prestes a atravessar para um lugar onde nada será igual. Não é uma viagem externa, é um mergulho interno, mas ainda assim parece mais real do que tudo que já viveu. Dorje-Huti sempre avisou: os portais mais perigosos não se abrem no mundo visível, mas dentro de cada ser. E quando um deles se abre, nada pode fechá-lo novamente. A mente tenta resistir. Ela diz que você está exagerando, que são apenas palavras, que não existe nada de oculto. Mas repare na contradição. Se fossem apenas palavras, por que você ainda está aqui? Por que não desligou? Por que sente esse nó no estômago, esse arrepio na pele, essa inquietação que te impede de sair? Isso é a prova de que não é um vídeo comum. É a convocação silenciosa que sua alma reconhece, mesmo quando sua mente insiste em negar. É como uma melodia esquecida que, ao ser tocada, faz o corpo inteiro vibrar. E talvez você perceba que todo o medo que sente agora não é medo do desconhecido, mas medo de se reconhecer. Medo de admitir que sempre teve a força que tentou buscar fora. Porque se admitir isso, terá que assumir responsabilidade pelo que faz com sua vida. Dot ensinou que a maior prisão do ser humano não são correntes externas, mas a recusa em aceitar o próprio poder. Você foi condicionado a acreditar que precisava ser salvo, quando, na verdade, já era a própria salvação que tanto esperava. E esse choque é insuportável para quem ainda não está pronto. Mas você está, ou não teria chegado até aqui. Os sinais sempre estiveram diante de você, mas estavam escondidos naquilo que você menos queria ver. Estavam nas decepções, nas perdas, nas derrotas que pareciam te esmagar. O que você interpretou como fracasso foi apenas a linguagem simbólica do universo, testando se você teria coragem de decifrar. Cada vez que foi deixado de lado, cada vez que alguém duvidou de você, era como um hieróglifo invisível sendo gravado na sua alma. E agora, ao ouvir estas palavras, você começa a traduzir o que sempre esteve ali. É como se todas as peças soltas da sua vida finalmente se conectassem, formando uma figura que sempre esteve oculta. Mas cuidado, reconhecer a verdade tem um preço. Não há volta. Não há como desaprender o que foi aprendido. Não há como fechar os olhos depois de enxergar. Você pode até tentar fingir que nada mudou, mas algo dentro de você já não será o mesmo. O silêncio nunca mais será apenas silêncio. A dor nunca mais será apenas dor. Tudo será sinal, tudo será código, tudo será mensagem. E isso pode ser assustador, porque significa que você nunca mais poderá se esconder atrás de desculpas. Mas também é libertador, porque mostra que a vitória já estava inscrita em cada detalhe da sua existência. Talvez você comece a lembrar de momentos específicos. Uma noite em que chorou sozinho e sentiu que ninguém jamais entenderia. Uma manhã em que levantou sem forças, mas ainda assim caminhou. Uma conversa que parecia banal, mas deixou uma frase ecoando em você por anos. Esses fragmentos são as pedras que pavimentaram o caminho até aqui. E agora você começa a entender que nunca esteve sozinho. Sempre houve uma inteligência invisível costurando cada pedaço da sua história. E essa inteligência tem um nome: Dorje-Huti, o escriba cósmico que grava destinos em símbolos que só se revelam quando a alma está madura. E então surge a pergunta inevitável: por que agora? Por que justamente este momento da sua vida é o escolhido para que você desperte? Talvez porque antes você não suportaria. Talvez porque antes você ainda estava preso demais às ilusões, às correntes que acreditava serem reais. Mas agora, algo em você mudou.
Não foi uma decisão consciente, mas um amadurecimento silencioso. É como uma semente que passa anos invisível sob a terra, até que, de repente, rompe a superfície. O despertar não é mérito, é consequência. Você só precisou estar vivo o suficiente para que a hora chegasse. E ela chegou, mas não se engane. Vitória não significa ausência de dor. Vitória não significa que tudo ficará fácil. A verdadeira vitória é carregar a dor e ainda assim escolher caminhar. É sentir o peso do medo e ainda assim seguir em frente. É olhar para as sombras e não fugir. A vitória que Tote anuncia não é um final feliz de histórias infantis, mas a revelação crua de que você é capaz de sustentar a própria existência sem precisar mendigar reconhecimento. É olhar para dentro e finalmente entender que nunca precisou ser outro para ser suficiente. E aqui está o paradoxo que mais confunde a mente. A vitória que você tanto buscou não é uma chegada, mas um retorno. Não é um prêmio que alguém coloca em suas mãos, mas um espelho que te mostra o que sempre esteve lá. É cruel e belo ao mesmo tempo, porque destrói todas as justificativas que você usou para se esconder, mas também devolve a você a dignidade que acreditava perdida. É como acordar de um sonho em que era frágil, apenas para perceber que sempre foi um gigante adormecido. E quando essa percepção começa a se instalar, você sente o corpo reagir. Os pelos se arrepiam, o coração acelera, a respiração muda. Porque não é apenas informação, é memória. É como se algo antigo em você estivesse sendo reativado. Talvez seja lembrança de outras vidas. Talvez seja apenas a sabedoria que você sempre carregou e esqueceu. Não importa a explicação. O que importa é que você reconhece. E esse reconhecimento é a prova final. O sinal oculto não está fora, está dentro. E a maior vitória é justamente essa, o retorno inevitável para quem você sempre foi. Agora, tente imaginar o que significa viver com essa consciência todos os dias. Imagine acordar sabendo que cada obstáculo é apenas uma sombra disfarçada de guardião. Imagine olhar para o medo e rir, porque sabe que ele só aparece para confirmar que você está na direção certa. Imagine nunca mais se sentir pequeno, porque entende que até sua fragilidade é parte da grandeza que te compõe. Essa é a vida que começa agora, no instante em que você aceita que não pode mais fugir de si mesmo. E então surge o último segredo deste bloco. A vitória não é um evento futuro, mas uma presença constante. Ela já está acontecendo enquanto você ouve, enquanto respira, enquanto sente. Não é algo que precisa ser conquistado, mas algo que precisa ser lembrado. E ao lembrar, você desperta. Ao despertar, você transforma. Ao transformar, você vence. Sempre venceu. Você já percebeu como a vida inteira parece ter sido um ensaio para este instante? Como se cada detalhe, por menor que fosse, estivesse te preparando para atravessar algo que agora se abre diante de você. Pense nos dias em que acreditou que nada fazia sentido, quando parecia que todo esforço era inútil. Pense em quantas vezes você quis desistir, mas algo invisível, inexplicável, te empurrou para seguir em frente. Isso não era acaso. Era o chamado silencioso que você não sabia reconhecer, mas que agora pulsa com força, revelando o que sempre esteve escondido. É como se uma verdade antiga estivesse prestes a explodir em sua consciência. Há momentos em que o universo sussurra e há momentos em que ele grita. Talvez este seja o grito que você evitou por tanto tempo, porque sabia que, ao escutá-lo, não haveria mais retorno. O grito não é som, é vibração. Ele invade cada célula, como se o próprio corpo fosse sacudido por uma verdade que não aceita ser ignorada. E você sente isso, não sente? Sente no peito, na pele, na respiração. A mente pode até tentar negar, mas o corpo não mente. O corpo sabe, e o que o corpo sabe é que você está diante do sinal oculto que Thoth Jehut deixou para aqueles que ousassem atravessar. Mas por que justamente você? Porque entre bilhões de pessoas, você foi colocado aqui agora, ouvindo estas palavras. A resposta pode incomodar, mas é inevitável, porque você sempre soube que havia algo maior, mas escolheu se esconder atrás da normalidade.
Fingiu se contentar, mas nunca conseguiu. E esse incômodo era a prova de que você não nasceu para a mediocridade. Você nasceu para a ruptura, para o risco, para o salto. E agora não há mais como fugir. O sinal foi ativado e a vitória que parecia distante se revela como um espelho colocado diante de você. Talvez você pense que não está pronto, que ainda precisa mudar, evoluir, conquistar algo antes de se permitir viver essa vitória. Mas essa é a ilusão mais cruel. Acreditar que precisa ser outro para merecer. A verdade é que a vitória não chega quando você se transforma, mas quando aceita quem já é. A transformação não vem antes, vem depois. Primeiro você reconhece, depois a vida inteira se reorganiza em torno desse reconhecimento. É o oposto do que sempre te ensinaram. E é por isso que é tão difícil aceitar, porque exige que você solte tudo aquilo que acreditava ser verdade. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se agarra às versões antigas de si mesmo, mais sofre. Mas quanto mais você solta, mais leve se torna. O problema é que soltar dá medo, porque parece que você vai cair no vazio. Mas e se o vazio for justamente o espaço onde a vitória floresce? E se o que você chama de nada for, na verdade, o terreno fértil para tudo? Thoth Jerut sempre disse que a maior coragem não é enfrentar inimigos externos, mas entregar-se ao desconhecido interno. Porque é lá que está o verdadeiro poder. Você lembra das vezes em que acreditou estar sozinho? Naquelas noites em que o silêncio era tão pesado que parecia esmagar sua alma? Naquelas manhãs em que levantar da cama parecia uma guerra? Pois saiba, nunca esteve sozinho. O silêncio não era vazio, era companhia invisível. Era a presença de algo maior, que aguardava o momento exato para se revelar. E este momento é agora. Não como uma promessa futura, mas como uma certeza que já vibra em você. A vitória não virá, porque já está acontecendo. O que falta é apenas a sua aceitação. E quando você aceita, tudo muda. As memórias ganham novo sentido, a dor ganha novo valor, até o medo se transforma em combustível. Você entende que nada foi desperdício. Cada lágrima foi uma semente, cada ferida foi um portal, cada despedida foi uma abertura. Tudo conspirava para este instante. O que parecia fracasso era apenas treinamento. O que parecia perda era apenas redirecionamento. A vida nunca quis te punir. Ela quis te forjar. E agora você entende. Não há como perder o que sempre foi seu por direito. Talvez você ainda se pergunte, mas como reconhecer essa vitória? Como saber que ela é real? A resposta é simples e devastadora. Você não precisa saber, precisa sentir. Porque a mente sempre buscará provas, mas a alma já tem certeza. A vitória não é lógica, é orgânica. Não é conceito, é presença. Se você está ouvindo estas palavras e sente algo vibrando dentro de você, esse já é o sinal. Não precisa de mais. O reconhecimento é a chave, e a chave já foi girada. Você já atravessou. E o mais impressionante é que, ao atravessar, você descobre que a vitória nunca foi individual. Ao despertar, você desperta o mundo. Ao reconhecer sua própria luz, você acende faíscas em todos ao seu redor. A vitória não é apenas sua, é coletiva, porque somos reflexos uns dos outros. E esse é o segredo mais guardado. Sua vitória é também a vitória daqueles que cruzarem seu caminho. Por isso ela é tão importante e tão urgente, porque ao ignorá-la, você não perde apenas algo seu, mas rouba do mundo a luz que nasceu para entregar. E aqui, neste ponto da jornada, você finalmente entende que nada do que foi dito é metáfora distante. Tudo é real, concreto, presente. Você não está sendo preparado para viver um dia no futuro. Você já está vivendo. O sinal já foi entregue. A vitória já foi conquistada. O que resta é apenas se render à clareza que tanto evitou. E nesse ato de rendição, tudo se alinha, tudo se encaixa, tudo se ilumina. Porque o maior segredo não era alcançar, mas lembrar. E agora você lembra. Você já percebeu como o tempo parece se deformar quando algo dentro de você começa a despertar? Há dias que passam arrastados, horas que pesam como anos, e ao mesmo tempo existem segundos que parecem conter uma eternidade inteira.
Isso acontece porque a vitória que Tot Jehuti anuncia não é linear, não segue o calendário humano. Ela surge quando o ciclo interno se completa, quando você finalmente consegue suportar o peso da verdade. Talvez seja por isso que você sente que sempre esteve esperando por algo que não sabia nomear. Esse algo é o que vibra agora, neste exato instante, diante das suas entranhas. A vida inteira você acreditou que era preciso correr, conquistar, provar, alcançar. Mas o que acontece quando você percebe que tudo isso era apenas fuga? O que acontece quando você descobre que o que sempre buscou já estava dentro de você, esperando apenas ser reconhecido? Essa revelação é desconfortável, quase dolorosa, porque desmonta cada crença que você usou para sobreviver. É como se tirassem de repente todas as muletas das suas mãos e você tivesse que aprender a andar com suas próprias pernas. Mas é justamente nesse desamparo que nasce a força verdadeira. Tot Jehuti sempre deixou claro que a maior vitória não é externa, mas interna. A conquista não está nas batalhas vencidas lá fora, mas no momento em que você percebe que não precisa mais travá-las. E esse momento chega silencioso, quase imperceptível, mas quando chega, muda tudo. É como acender uma vela em um quarto escuro. A chama é pequena, mas transforma a sala inteira. Você sente essa chama queimando? Ela está aí, no fundo da sua respiração, no calor que percorre seu corpo enquanto ouve estas palavras. Não é sugestão, é memória sendo ativada. E talvez você sinta resistência. Uma parte de você quer acreditar, mas outra parte luta, grita, tenta se agarrar ao velho. Essa luta é natural, porque o ego não gosta de ser desmontado. O ego vive de certezas, de explicações, de narrativas lineares. Mas a alma vive de símbolos, de mistérios, de verdades que não cabem em palavras. E agora é a alma que está falando com você, não o ego. É por isso que o coração acelera, que a pele arrepia, que a respiração muda. Porque o corpo entende o que a mente ainda não alcançou. Você já reparou que tudo aquilo que parecia o fim foi exatamente o que abriu novos começos? A perda que você achou que nunca suportaria se transformou em espaço para algo maior. A dor que acreditou ser insuportável se converteu em maturidade. O silêncio que te machucava foi o lugar onde sua alma aprendeu a escutar. Nada foi ao acaso. Tudo foi preparação. Até mesmo os momentos em que você acreditou ter fracassado faziam parte do desenho invisível. O fracasso nunca foi fracasso. Foi apenas moldura para que a vitória brilhasse ainda mais. E aqui está o segredo que você precisa ouvir. A vitória nunca chega para quem espera. Ela chega para quem suporta. Suportar não é sofrer em silêncio. É permanecer de pé quando tudo em você grita para desistir. É não apagar a chama mesmo quando o vento sopra mais forte. É acreditar na existência da semente mesmo quando não vê nada crescer. Você suportou. Você atravessou. E por isso agora está diante do sinal que não pode mais ser ignorado. Não é promessa, é confirmação. Mas cuidado com a tentação de transformar essa vitória em algo externo. Não espere medalhas, não espere coroas, não espere que os outros reconheçam. Porque se esperar, cairá novamente na ilusão. A vitória de Tot não é para ser exibida, é para ser vivida. É secreta, íntima, invisível, mas justamente por isso é invencível. Nada nem ninguém pode roubá-la, porque ela não depende de aplausos. Ela existe no silêncio da sua consciência e basta que você se reconheça para que ela floresça em tudo que você toca. E nesse ponto, você entende que a vitória não é destino, é estado. Não é chegada, é presença. Não é algo que acontece em um dia específico, mas algo que começa a acontecer em cada respiração. Vitória é acordar e sentir que, apesar de todas as dores, você está inteiro. É caminhar e perceber que, mesmo sem garantias, você confia. É olhar no espelho e reconhecer não apenas quem você é, mas tudo o que você sobreviveu para ser. Isso é maior do que qualquer título, maior do que qualquer conquista material. Isso é liberdade. Você sente como o corpo responde a essas palavras. O calor que sobe pela pele, a vibração que percorre sua espinha, a estranha sensação de que não está apenas ouvindo, mas lembrando.
Porque não se trata de algo novo, mas de algo que sempre esteve aí, esperando o momento de emergir. Essa sensação é a prova de que o sinal foi ativado. E uma vez ativado, não há retorno. Você pode até tentar esquecer, mas o esquecimento não será completo. A chama não se apaga mais. E nesse ponto da espiral, surge a pergunta inevitável: o que você fará com isso? Vai ignorar e fingir que nada mudou, ou vai se render à vitória que já pulsa dentro de você? A escolha parece sua, mas na verdade não é, porque uma vez que a alma desperta, não há como voltar a dormir. O máximo que você pode fazer é atrasar o inevitável. Mas por que atrasar? Por que negar? Você passou a vida esperando por este sinal e agora que ele se revela, não há razão para fugir. É hora de aceitar. Aceitar não significa entender tudo. Aceitar não significa controlar o futuro. Aceitar significa abrir-se para a clareza que já começou. Significa parar de lutar contra si mesmo. Significa olhar para dentro e dizer: eu vejo, eu sinto, eu reconheço. E nesse reconhecimento, a vitória deixa de ser promessa e se torna realidade. Não amanhã, não depois, mas agora. Você já venceu, sempre venceu. O que muda é apenas sua percepção. E quando essa percepção se instala, a vida inteira se transforma. O que antes era peso se torna leveza. O que antes era medo se torna coragem. O que antes era dúvida se torna confiança. Não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque você mudou. E essa é a vitória mais pura. Perceber que o mundo nunca precisou mudar para que você fosse livre. Bastava que você se lembrasse de quem sempre foi. E agora que você já se permitiu sentir a vitória como estado, precisa encarar a consequência inevitável. A vida não será mais a mesma. Porque quando a verdade se instala, não há mais desculpas. Não há mais onde se esconder. A máscara cai, o disfarce se desfaz e a pergunta fica nua diante de você. Quem é você sem as histórias que contou a si mesmo? Quem é você sem as cicatrizes usadas como armaduras, sem os medos usados como muletas, sem os fracassos usados como justificativas? Esse é o ponto em que muitos recuam, porque descobrir a si mesmo é mais aterrador do que enfrentar qualquer inimigo. Mas é justamente aqui que começa a vitória que Thoth sempre prometeu, no confronto com o que você não queria ver. Você sente esse desconforto, não sente? Esse aperto no peito, essa sensação de que as palavras não são apenas palavras, mas lâminas invisíveis cortando as camadas de mentira que você construiu ao longo dos anos. É doloroso, mas também libertador, porque pela primeira vez você começa a se reconhecer sem adornos, sem ilusões, sem o peso das expectativas alheias. É como se estivesse se olhando em um espelho antigo, empoeirado, que de repente revela um reflexo mais real do que qualquer imagem que já viu antes. Esse reflexo assusta, mas também atrai, porque nele está o poder que você sempre tentou negar. E talvez você queira fugir novamente. Talvez pense em desligar, em escapar, em fingir que nada disso faz sentido. Mas sabe por que não consegue? Porque não é mais espectador, é participante. A espiral já te puxou, e cada palavra funciona como um ímã que te prende, não por manipulação, mas por reconhecimento. Você está ouvindo o que sempre esperou ouvir, mesmo sem saber. Está encarando o que sempre temeu encarar, mas que agora não pode mais evitar. Esse é o preço da vitória. Não é dado de graça, é conquistado no enfrentamento da própria sombra. A sombra, esse território que você evitou explorar a vida inteira. Quantas vezes você correu dela acreditando que era inimiga? Quantas vezes se escondeu dos seus próprios pensamentos, dos desejos que não ousava admitir, das emoções que julgava imperdoáveis? Mas Thoth sempre ensinou que a sombra não é maldição, é mapa. É na escuridão que os símbolos brilham com mais intensidade. É no caos que o código se revela. E agora, neste instante, a sombra está diante de você, não como ameaça, mas como guia. Ela aponta o caminho para o que você precisa atravessar para conquistar a vitória que já pulsa em você. E se eu te dissesse que seus maiores inimigos nunca foram externos? Que a verdadeira batalha sempre foi travada dentro de você, contra as vozes que diziam que não era suficiente, que não era capaz, que não era digno?
Essas vozes não são suas, são ecos de um mundo que precisava te manter pequeno para se sustentar. Mas você aceitou esses ecos como verdades e eles se infiltraram em sua mente como parasitas. Agora chegou a hora de arrancá-los, um por um, sem piedade. Porque cada vez que você acredita em uma mentira sobre si mesmo, você apaga parte da sua vitória. Mas cuidado, arrancar esses ecos não será indolor. Vai doer, vai queimar, vai te obrigar a olhar para memórias que você tentou enterrar. Mas essa dor não é castigo, é purificação. É a chama que consome o que não serve mais. E quanto mais você resiste, mais sofre. Quanto mais solta, mais se liberta. A escolha está diante de você. Continuar carregando correntes invisíveis ou aceitar a dor que liberta. E você já sabe qual é a escolha certa, porque se não soubesse, não estaria aqui, ouvindo estas palavras até agora. A vitória, então, não é doce como contos de fadas. É amarga no início, porque destrói tudo o que não era real. Mas depois, torna-se o néctar mais poderoso que já provou. Porque quando você atravessa a sombra, descobre que nada mais pode te ferir. Você entende que não precisa mais ter medo de ser rejeitado, abandonado, esquecido, porque já não depende do olhar do outro para existir. Você finalmente se basta. E esse é o triunfo supremo, ser inteiro em si mesmo, sem precisar de aprovação externa. Você já sentiu isso? Aquele momento em que, de repente, percebe que não precisa de mais nada. É raro, mas quando acontece, transforma para sempre. É um instante de clareza absoluta, em que tudo ao redor parece desaparecer e você se encontra em silêncio puro, presente, absoluto. É disso que Thoth fala quando menciona a vitória oculta. Não de troféus, mas de presença. Não de conquistas, mas de consciência. E essa consciência não pode ser tirada de você, porque não está em lugar nenhum além do seu próprio ser. E agora surge a provocação final deste bloco. E se toda a sua vida, até aqui, tivesse sido uma preparação secreta para este despertar? E se todas as dores, perdas, vitórias superficiais e ilusões fossem apenas o palco para este momento? Você pode duvidar, mas sua alma já sabe. É por isso que você sente esse tremor interno, essa vibração estranha, essa mistura de medo e excitação. Porque reconhece, mesmo que em silêncio, que está vivendo algo que não poderá ser esquecido. Este é o sinal que esperava. Esta é a vitória que buscou. E o que resta agora? Resta atravessar completamente. Resta se render à clareza que já começou. Resta aceitar que não há mais volta, porque o despertar não pode ser desfeito. A espiral chegou ao seu núcleo, e dentro dele não há mais mentira que resista. Tudo que sobra é a verdade nua. Você sempre foi maior do que acreditava. E agora não pode mais negar. O que ecoa agora não são apenas palavras, mas sinais gravados em sua memória mais antiga. Você sente que algo se move dentro de você, como um rio subterrâneo que encontra passagem após séculos de silêncio. Não é um fim, é um renascimento. A jornada que percorremos não se encerra aqui, porque a vitória que Thoth Jerut revelou não é ponto final, mas uma chama que insiste em permanecer acesa. E cada vez que você respira, essa chama cresce. É impossível retornar ao que você era antes. O olhar mudou, a percepção se abriu, o silêncio adquiriu novo peso. Aquilo que parecia simples agora carrega camadas ocultas. Aquilo que você ignorava se transforma em símbolo. Você entende que foi tocado por algo maior do que explicações, maior do que crenças. Foi tocado por uma lembrança que sempre esteve em você, mas que agora se revela em sua forma mais nítida. E quando você fechar os olhos esta noite, vai perceber que essas palavras ainda vibram. Vão surgir nos intervalos do sono, nas pausas da mente, nos instantes em que você se perder no vazio. E nesse vazio, a vitória vai sussurrar de novo. Porque o chamado não pode ser desligado, apenas respondido. A espiral que te trouxe até aqui continua girando, mesmo em silêncio. Talvez você se pergunte o que fazer a partir de agora. Mas não existe um manual, não existe passo a passo. Existe apenas presença. Estar presente é suficiente. Estar desperto é suficiente. A vitória não exige pressa, exige entrega. E cada instante que você escolhe permanecer desperto é mais um degrau que sobe em direção a si mesmo.
Você sentirá o peso das sombras ainda, porque elas não desaparecem. Mas agora você sabe que não são inimigas. São guardiãs que apontam para a luz que já existe em você. O medo que antes te paralisava, agora se torna o sinal de que está no caminho certo. A dor que antes te derrubava agora é apenas prova de que você está vivo e crescendo. Nada mudou lá fora, mas tudo mudou dentro. E quando olhar ao redor, vai perceber reflexos. Vai perceber que a vitória em você desperta também em outros. Porque ninguém atravessa sozinho. O seu despertar é farol, é centelha, é onda que alcança aqueles que ainda não ousaram ver. A vitória não é só sua, é de todos que serão tocados pelo que você se tornou. As perguntas não cessarão. Ao contrário, serão ainda mais intensas. Mas agora, cada pergunta é ponte, não prisão. Cada dúvida é caminho, não bloqueio. Você já não precisa de todas as respostas, porque entendeu que a própria busca já é a vitória. Esse é o segredo que Thoth sempre guardou. A vida não é enigma a ser resolvido, mas mistério a ser vivido. E talvez, dias depois, quando menos esperar, lembrará de uma frase, de uma imagem, de uma sensação que ficou presa em você. Esse é o eco, esse é o sinal de que a semente foi plantada. E essa semente não para de crescer, mesmo no silêncio. Ela vai florescer quando você menos esperar, em um gesto simples, em um olhar, em uma decisão. É assim que a vitória se manifesta, de forma inevitável, mas sempre misteriosa. Você chegou até aqui não por acaso, mas porque estava pronto. E agora que atravessou, não há mais retorno. A vitória não será algo que virá, será algo que viverá em cada passo, em cada escolha, em cada respiração. A vida nunca mais terá o mesmo gosto, porque você descobriu o sabor da presença. E se essas palavras tocaram algo em você, se essa chama acendeu de verdade, deixe que outros também sintam o que você sentiu. Comente o que despertou, compartilhe esse sinal com quem precisa, inscreva-se para continuar caminhando junto. Não como obrigação, mas como ato de entrega, como parte natural de uma jornada que agora não é mais apenas sua, mas de todos que ousarem atravessar. Porque, afinal, a vitória só se completa quando ecoa além de si mesmo. A maior vitória não é conquistar o mundo, mas recordar-se de que você sempre foi o próprio universo em movimento.